Atos 27, 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Ainda no livro de Atos mesmo, capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, somos agradecidos pelo que até aqui o Senhor já nos tem dado na Tua Palavra. E nosso desejo é continuarmos aos Teus pés, ouvindo Tua voz. Clamamos a assistência e a habilitação do Teu Espírito para realmente podermos compreender a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ajuda-nos, abre o nosso entendimento, colocamos-nos nas Tuas mãos, esperando tudo de Ti. Guarda esse ambiente no qual estamos, para que nada opere contra aquilo que o Senhor deseja fazer entre nós. Protege-nos, cobre-nos com Teu vitorioso nome. Te pedimos, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, ontem, talvez a maioria dos que estão aqui hoje também estiveram ontem, nós usamos esse texto de Atos 27, de versículo 29, meramente em caráter ilustrativo, dizendo aos irmãos que há aí um registro literal e histórico de uma situação em que os apóstolos passaram quando Paulo passou, quando estava sendo transferido da sua prisão para ser julgado em Roma. Então é dito nesse texto que num dado momento eles estavam sendo batidos pelas ondas e aqueles marinheiros lançaram 4 âncoras para buscarem estabilizar aquela embarcação e eles não fossem atirados contra lugares rochosos. E usamos esse texto meramente como ilustração. Então nós usamos esse texto apenas com finalidade ilustrativa. Procuramos mostrar ontem aos irmãos que, espiritualmente falando, o Senhor, na sua graça e fidelidade, também nos concedeu, em aspectos diferentes, 4 âncoras poderosas, para que essa embarcação, a sua igreja, no que concerne então ao seu chamamento, seu eterno propósito, sua igreja possa seguir de maneira segura, ancorada, estabilizada, pronta para o serviço agradável ao Senhor. Quando o navio lança âncoras, 2 finalidades principais são alcançadas. A primeira é que essa embarcação seja estabilizada em um determinado ponto. E o motivo, então, é para que um tipo de serviço qualquer possa ser executado. Por exemplo, uma embarcação pesqueira. Então, a finalidade das âncoras é, em primeiro lugar, trazer estabilidade para serviço. Então, quando aplicamos essa verdade, espiritualmente falando, nós somos muito gratos ao Senhor, porque Ele nos concedeu, repetindo, em aspectos diferentes, 4 âncoras poderosas, para nos alicerçar e podermos então viver uma vida cristã estável e podemos oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Senhor, que é então o nosso serviço espiritual. Então ontem, apenas brevemente repetindo, nós dissemos que o primeiro conjunto de 4 âncoras poderosas que Deus nos deu, se referem aos 4 evangelhos.
Nós então não vamos repetir o que nós falamos ontem. O assunto está gravado, se for do interesse dos irmãos, podem tomar esse material. Cada um dos evangelhos significa uma poderosa âncora para nos dar entendimento do caráter do Senhor Jesus em 4 maravilhosos aspectos. Em primeiro lugar, ele é o rei segundo o coração de Deus. Se queremos saber o que é um rei segundo Deus, então precisamos ler o evangelho de Mateus, para conhecermos o rei segundo o coração de Deus. O Senhor Jesus ali é mostrado como sendo o rei segundo o coração de Deus. Mas esse mesmo rei, e aí nós temos uma segunda âncora, ele é o servo segundo o coração de Deus. Ele é o servo perfeito. Ele é aquele servo prefigurado em Isaías como sendo aquele que cumpriria toda a vontade do Senhor. É dito em Isaías 53 que a vontade do Senhor prosperaria nas suas mãos, que ele veria o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficaria satisfeito. O meu servo, diz o texto, o justo, ele procederá com prudência, será exaltado, muito sublime. Então, o Evangelho de Marcos vai nos colocar uma segunda âncora poderosa. Precisamos conhecer o nosso Senhor Jesus como o servo, com S maiúsculo. E para quê? Porque o Espírito Santo que veio habitar no nosso coração deseja formar o mesmo caráter em nossas vidas. Para que nós sejamos servos da mesma qualidade que foi o nosso Senhor Jesus. Então o Espírito Santo não veio habitar em nós apenas para nos regenerar. O Espírito Santo veio habitar em nós para nos transformar. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, para que servem os 4 evangelhos? Revelar 4 faces das glórias do nosso Senhor Jesus. Então, contemplando a glória do nosso Senhor Jesus, o que acontece conosco? Somos transformados. De glória em glória. A ideia ali é de um estágio de glória para outro estágio de glória mais profundo, mais elevado, mais pleno. De glória em glória, somos transformados na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Significando que é o Espírito do Senhor que é o fiel servo que foi enviado para realizar este trabalho em nossas vidas. Então, no Evangelho de Marcos, nós podemos contemplar esse servo maravilhoso de Deus. Falamos ontem um pouquinho, bem resumidamente, por que Marcos revela o Senhor como servo assim. Depois nós temos uma terceira âncora, Lucas. Lucas vai nos mostrar que o Senhor Jesus é um homem com tudo que o homem tem e é. Ele tem espírito humano, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele tem alma humana, ele disse, a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele tem corpo humano real, não como uma aparência fantasmagórica, como diziam os docetistas lá no início da história da igreja, mas ele assumiu uma carne, uma natureza humana real e plena. Então ele diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então nosso Senhor tem espírito humano, nosso Senhor tem alma humana, com mente, com vontade, com emoções, e nosso Senhor tem corpo humano real, no qual ele viveu, sofreu, cansou, se alimentou, dormiu, chorou, e louvado seja o Senhor, porque tudo aquilo que ele não assumisse na sua natureza humana, ele não poderia salvar. Se ele não tivesse espírito humano, ele não poderia salvar nosso espírito humano, porque ele não seria um homem pleno. Se ele não tivesse uma alma humana como a nossa, não poderia salvar nossa alma, porque não seria um homem pleno. Se ele não tivesse corpo humano, não poderia salvar nossos corpos, porque ele não seria um homem pleno. Mas o que a Bíblia diz para nós, com toda segurança? Que ele é poderoso para nos conservar íntegros e irrepreensíveis em tudo, e o nosso espírito, e alma, e corpo. Louvado seja o Senhor. Essa é a qualidade de Salvador que nós temos. Quem vai nos mostrar isso de uma maneira mais plena é Lucas. Porque Lucas se dedicou a falar sobre o homem pleno, o homem perfeito. Lembra-se de Davi, que é chamado nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus? Você se lembra?
nada mais ele é do que uma sombra, do que um tipo, porque Davi é um pecador, mas o nosso Senhor Jesus é um homem segundo o coração de Deus, com H maiúsculo, porque nele não houve pecado e nem dolo algum se achou na sua boca. Ele, quando humilhado, não revidava com ultraje, quando ultrajado, não fazia ameaças, mas entregava-se ao que julga retamente. Então, irmãos, como nós não precisaríamos dessa poderosa âncora do Evangelho de Lucas, para que nós tenhamos uma contemplação plena do nosso Senhor Jesus. E então possamos ser como homens transformados segundo a intenção original de Deus. Jesus Cristo não representa apenas quem Deus é, porque Ele é o Verbo encarnado. Quem me vê a mim, vê o Pai, Ele disse. Mas Ele não representa apenas tudo que Deus é. Há um outro lado. O Senhor Jesus expressa e representa tudo aquilo que o homem deveria ser. Maravilhoso. Então, quando olhamos essa vida maravilhosa, nós sabemos qual é a intenção do Espírito Santo e que tipo de caráter Ele quer forjar em nossas vidas. Então está aí a terceira âncora. E a última, é claro, João. O que João vai nos dizer? João vai nos dizer que esse homem, o filho do carpinteiro, Jesus de Nazaré, ele é ninguém menos do que o Verbo encarnado de Deus. Aquele pelo qual Deus fez todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quem registra isso? João. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E lá no verso 14, do mesmo capítulo 1, e o Verbo, esse mesmo, Deus, o Verbo, se fez carne. E morou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ah, irmãos, tudo que Satanás mais deseja é manter esse livro fechado. Porque quando ele é aberto, então nós vemos as glórias do nosso Senhor Jesus. E o que acontece conosco é que somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então aqui está o primeiro grupo de 4 âncoras poderosas. Precisamos debruçar nossos corações sobre os 4 evangelhos, para nós vermos o rei que é servo, o servo que é rei, e ver o homem que é Deus e o Deus que é homem, o nosso Senhor Jesus. Que maravilhoso caráter ele tem. Depois nós vimos um segundo grupo de 4 âncoras, e ele está em Atos 2,42. E agora se refere às âncoras que mantiveram estável e firme a vida da igreja primitiva, quando ela iniciou. Quais são as 4 âncoras? Atos 2,42. Primeira âncora. Os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Louvado seja o Senhor. Não podemos viver sem doutrina. Alguns irmãos no passado, há muitos anos, diziam assim: nós não queremos doutrina, nós queremos Cristo. Mas essa é uma divisão perigosa. Porque na verdade nós obtemos Cristo pela doutrina de Cristo. Porque nosso Senhor disse assim: as palavras que eu vos tenho dito, isso é sua doutrina, seu ensino, suas palavras. Elas são espírito e são vida. O problema é quando nós fazemos uma dicotomia. Nós separamos Cristo da doutrina e a doutrina de Cristo. Aí o que nós temos é morte, é aridez. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas nunca nós vamos obter Cristo em plenitude sem a doutrina de Cristo. Precisamos das palavras de Cristo. Precisamos dessa velha palavra e maravilhosa palavra, Logos, escrita, ser refalada aos nossos corações, então, como rema. Uma palavra soprada de novo pelo Espírito Santo, revelada aos nossos corações, trazida como vida para nós, encarnada em nós, incorporada em nós, como palavra viva de Deus. Isso é ministério do Espírito Santo. Né? Então esse é o elemento número 1. Primeira âncora para que a igreja tenha uma vida e um serviço estáveis e agradáveis ao Senhor. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Resumidamente, em foco, em tese, qual é a doutrina dos apóstolos? Também falamos ontem. Agora está lá no Atos 5, versículo 42 também. Diz que os apóstolos, todos os dias, no templo e de casa em casa,
Eles não cessavam de pregar Jesus, o Cristo. Que maravilhoso. Essa é a doutrina dos apóstolos. Não é uma doutrina de teologia sistemática, simplesmente, desconectada de uma pessoa viva. Esse é o grande perigo em tese da maioria dos seminários. É desconectar Cristo da doutrina de Cristo. E ficamos com todo um arcabouço de doutrinas, com aquele palavreado todo complicado, mas não vemos Cristo. E sempre há um risco sério quando essa dicotomia é feita. Ela nunca pode ser feita. A chave que abre todas as Escrituras é Cristo. Quando Deus escreveu Gênesis, o que ele tem em mente não é nos dar 7 biografias maravilhosas que compõem aquele livro. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Não, esse não é o livro do Gênesis. Mas naqueles 7 personagens nós vemos um personagem. Cristo. Cristo em Abel, Enoque, Noé. Cristo em Abraão. Como nós vemos Cristo em Abraão, não é? Cristo em Isaac, Cristo em Jacó, Cristo em José. Cristo na água da rocha, Cristo na rocha fendida, Cristo no maná que veio do céu, Cristo no cordeiro imolado. Cristo, Cristo e Cristo. Cristo é o supremo tema das Escrituras. Quando nós perdemos Cristo, nós perdemos tudo. Então, amados, o primeiro fundamento para a igreja caminhar de forma estável é a doutrina dos apóstolos, que é Jesus, o Cristo. Segunda coluna, segunda âncora, comunhão. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Então aí vimos que isso se refere a 2 coisas. Tanto a comunhão dos irmãos entre si, na comunhão da igreja, quanto a comunhão dos apóstolos. E aí também vimos ontem o que João fala, 1 João 1, sobre qual é a comunhão dos apóstolos. Ora, João diz, a nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Sabe por que muitas vezes nos falta essa alegria intocável? Essa alegria imperturbável? Porque a nossa comunhão com Cristo é interrompida. Parece que nós vivemos de certa forma como nos tempos do Velho Testamento, fazendo visitas ao Santo dos Santos. Entrando e saindo, entrando e saindo. Mas esse não é nosso chamamento. Foi-nos aberto um novo e vivo caminho pelo véu, que é a carne do nosso Senhor Jesus rasgada na cruz do Calvário. Para que nós possamos, então, entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Para fazer o que lá? Morar, permanecer. Irmão, sabe que esse era o grande desejo dos santos do Velho Testamento, mas que na verdade eles nunca alcançaram? Nunca alcançaram. Sabe por quê? Porque o verbo não havia se feito carne ainda. Sua carne não havia sido ainda rasgada na cruz. O sangue para a remissão de pecados não havia ainda sido derramado. O que eles tinham era sangue de animais. Tipológicos. Sabe o que Romanos diz? Que aqueles sangue de animais que eram oferecidos todo ano, eles cobriam pecados. Olha que palavra interessante. Cobriam. Mas o sangue de Jesus remove pecados. Louvado seja o Senhor. Nós não temos pecados cobertos, nós temos pecados removidos. Então nós temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus e morar ali. Sabe um homem, dentre outros, que anelou isso com todo o seu coração? Foi Davi mesmo. Esse que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que ele escreve no Salmo 27? Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Ele era um rei, irmãos, ele tinha tanta coisa, mas nada trazia sossego ao seu coração. Nem os tesouros, nem a fama, poder, sucesso, mulheres, nada. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para fazer o quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pode estar certo, irmão, Davi nunca conseguiu isso plenamente. Isso só foi possível depois que o Verbo encarnado se manifestou. E depois que o seu corpo foi rasgado na cruz. Seu sangue removeu pecados e o Espírito Santo veio finalmente. Aquele que no Velho Testamento é só uma promessa. Mas agora no Novo Testamento, no pacto da nova aliança, ele vem morar. Ele vem morar em nós. Para quê?
para que nós possamos morar em Cristo Jesus. Para isso o Espírito Santo veio. Então, segunda âncora, comunhão. Comunhão com nosso Senhor Jesus e uns com os outros. Ah, irmãos, comunhão não é um meio para nós atingirmos algo em Deus ou de Deus. Comunhão é o próprio fim. Há uma história interessante que um determinado mestre de uma determinada seita, ele então, como ocorre nas seitas, ele tomou alguém para o seu discipulado pessoal. E quando esse jovem foi chamado para ser discipulado por esse mais velho, ele perguntou a ele, onde nós vamos? Esse mais velho disse a ele, você vai seguir viagem comigo, para você aprender algumas coisas. E o mais novo perguntou, onde nós vamos? E o mais velho respondeu, você vai viajar comigo. E não disse onde ia. Então passaram por muitos lugares. E aquele jovem teve muitas experiências com esse mais velho. Quando a viagem terminou, então a pergunta do jovem estava respondida. Aquela viagem não tinha finalidade de levá-lo a conhecer ambientes diferentes ou situações ou pessoas diferentes. Mas tinha a finalidade de imprimir no discípulo o mesmo caráter do mestre. Na verdade, esse é o chamamento que nós recebemos do nosso Senhor Jesus. Você lembra que ele também, em Mateus 10, diz, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então, queridos irmãos, comunhão não é um meio para atingirmos algo, nem algo em Deus e nem algo de Deus. Comunhão é o supremo privilégio do nosso chamamento. Nós somos chamados para ter comunhão. E então, sim, pela comunhão, o Senhor vai realizar algumas coisas em nossas vidas. Mas são consequências da comunhão. Porque a comunhão é a essência. A comunhão é a chave. Morai em mim, e eu morarei em vós. Então, segunda âncora, comunhão. A terceira âncora, partir do pão. Ontem também falamos um pouco do porquê do partir do pão ser uma âncora na vida da igreja, poderosa. Porque o partir do pão é um ponto de encontro que nosso Deus designou em Cristo Jesus para que nós tenhamos uma relação viva de amor, de adoração com Ele em torno de sua bendita mesa. Ele quer usar esse tempo para comunicar algo a nós que não é comunicado em outras situações. Por isso que ele diz, vinde, tomai e comei. Que maravilhoso, irmão. Quando você olha para o Éden fechado, depois do pecado, depois que o homem foi expulso, sabe o que você vê lá? 2 querubins. Querubins, é colocado ali no plural, que revolviam uma espada flamejante, para que o homem não entrasse no jardim, não tomasse da árvore e não comesse. Lembra-se? Querubins ao oriente do Éden, com uma espada que se revolvia, para que o homem não entrasse, não tomasse e não comesse. Depois nós vamos para Êxodo 25, nós vamos ver os querubins de novo. Agora eles estão um de frente para o outro no propiciatório, com as faces voltadas para o propiciatório, porque ali o sangue era derramado. E o Senhor disse que ali ele viria, veja a situação diferente agora. Ali eu virei a ti, ele disse a Moisés, em Êxodo 25, e falarei contigo com respeito aos filhos de Israel. Mas isso era tão limitado. Era uma comunhão que na verdade só Moisés desfrutava. Mas agora, 1500 anos depois, nós vemos o próprio verbo de Deus, aquele que a arca da aliança tipifica, aquele que o propiciatório tipifica, são tipos dele, esse mesmo, a verdadeira arca da aliança, agora veio em carne e habitou entre nós. E sabe o que ele fala? Já no final de sua vida, seu ministério, ele toma um pão, parte um pão, dá aos seus discípulos e diz assim, tomai e comei. As palavras de Gênesis são para que ele não tome e para que ele não coma. Mas as palavras do nosso Senhor são, tomai e comei. Por quê? Porque ele nos abriu esse novo e vivo caminho, pelo seu precioso sangue. Por isso a mesa do Senhor é tão importante. E por isso as Escrituras, através do apóstolo Paulo, o Espírito Santo, repreendeu os coríntios que não estavam entendendo a mesa do Senhor.
não esperavam uns pelos outros, comiam desordenadamente e uns até se embriagavam. Aí Paulo falou assim, vocês não têm casas onde comer e beber? Lembra-se? Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo, essa não é uma mesa de vocês. Essa não é uma mesa da igreja. Essa é uma mesa do Senhor. Então, essa mesa foi designada para ser um ponto de encontro de comunhão, onde o Senhor vai se dar a nós de uma maneira especial. Não é ritual, não é simbolismo e não é memorial. É uma realidade espiritual que o Senhor nos chamou para tocar e para experimentar. Então é sim um alicerce da vida da igreja, uma âncora. Por isso os irmãos perseveravam no partir o pão. Eles faziam memória do Senhor, nosso grande Redentor, aquele que derramou o sangue, aquele que teve o corpo ferido, aquele que abriu o novo e vivo caminho, aquele que derramou o Espírito Santo. Essas são as memórias da mesa do Senhor. Então nós temos muito para celebrar em torno dessa mesa. É uma âncora para que a igreja caminhe de modo firme. Quando nós começamos a nos ausentar da mesa do Senhor, isso significa que há algo errado em nossas vidas. Porque o Senhor colocou a sua mesa como sendo uma das âncoras para que a igreja caminhe de forma estável e firme. E a última âncora nesse versículo, então, está aí na parte final do verso 42. Eles também perseveravam nas orações, por causa de tudo que isso significa. Tanto no aspecto pessoal, individual, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, ele que vem em secreto te recompensará, sim, mas também a oração da igreja, ou a oração corporativa. Quando os apóstolos estavam sendo ali perseguidos no início da história da igreja, passando por muitas aflições, a igreja primitiva se reuniu, em Atos 4 é registrado, e orou. A igreja reunida orou. Porque ela viu o eterno propósito de Deus, tocou o trono de Deus, entendeu a vontade de Deus. Os apóstolos e outros irmãos estavam sofrendo pelo testemunho do Senhor. E a igreja ora não para que eles sejam poupados e nem livrados. Mas a igreja diz assim, tu soberano Senhor, ou seja, tudo está debaixo do teu controle. Tu soberano Senhor que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que neles há, que disseste pela boca de teus servos, e cita lá a referência profética, dizendo que se juntaram pessoas nessa cidade, Pôncio Pilatos e Herodes, contra o teu santo servo Jesus. Então eles oraram assim, Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Não é maravilhoso, irmão? Eles não pediram livramento das turbulências, eles pediram intrepidez para anunciar a palavra. A oração da igreja, quando toca o trono de Deus. Sabe qual foi o resultado daquela oração? E tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E isso está registrado em Atos 4. E quanto às nossas orações, como tem sido? Então, que o Senhor nos ajude a recuperar essa âncora, a oração da igreja. Entendendo, conhecendo a mente do Senhor. E então podemos orar segundo a mente do Senhor. Não é segundo nossos interesses. Nem mesmo segundo as nossas necessidades. Mas é segundo as necessidades de Deus. Daquilo que Ele quer realizar em nós. E através de nós. Então já citamos ontem. Me perdoe por estar alongando ainda mais nesse assunto. Já falamos um tanto ontem. Sobre essas 4 âncoras que estabilizaram a vida da igreja primitiva. E agora então nós vamos iniciar hoje e concluir amanhã o último grupo de 4 âncoras. E precisamos explicá-lo então um pouco, para depois falarmos bem panoramicamente, que o Senhor nos ajude a abordá-lo assim, e estimular então os irmãos a estudarem com afinco esses 4 livros do Novo Testamento, que compõem o último grupo de 4 âncoras, para agora nos darem uma clareza de entendimento a respeito do eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Os primeiros 4 evangelhos, a beleza do verbo encarnado. 4 âncoras, 4 aspectos, já falamos. O segundo grupo de 4 âncoras, a vida da igreja primitiva, estabilizada nesses 4 elementos poderosos. E o último grupo de 4 âncoras,
4 livros, 4 epístolas do Novo Testamento, que se constituem 4 poderosas âncoras, para nos dar uma visão ampla do que podemos chamar de a economia de Deus. Ou se quisermos usar outra palavra, a dispensação do mistério. Palavra que usa Paulo em Efésios e também em Colossenses. Aquela palavra ali, dispensação, fala de uma economia de Deus. O que significa isso? O que Deus tem no seu coração e deseja revelar, deseja expressar de ponto a ponto, de início a fim. Então essa é a economia, a dispensação de Deus. 4 livros, 4 âncoras, para trazerem clareza e profundidade nesse assunto. Quais são e por que eles são as 4 âncoras. Então vamos observar um pouquinho cada um deles. A primeira âncora se chama Romanos. Romanos é uma âncora profunda. Daqui a pouco vamos examinar um pouquinho desse livro, é nosso encargo para essa primeira noite. A segunda âncora, Efésios. Efésios. A terceira âncora, Colossenses. E a última âncora, Hebreus. Por que esses 4 livros são especiais? Queridos, usarmos a palavra especial requer uma explicação. Porque toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é especial. Você concorda? Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, em que sentido poderíamos chamar esses 4 livros de especiais? Então vamos explicar. Há alguns livros em que a densidade de revelação é maior do que outros livros. Quem de nós não acha preciosa a Epístola de Tiago? Aqueles 5 capítulos de Tiago. Mas nenhum de nós pode negar que a densidade de revelação contida nesses 4 livros que nós citamos é bem maior do que na Epístola de Tiago. Embora a Epístola de Tiago seja preciosíssima, né? E assim todas as outras, como já falamos. Então, por que esses 4 livros são 4 âncoras? Vamos devagar com isso para entendermos bem. Romanos, por excelência, revela a glória do Evangelho. Nós podemos dizer que a Epístola de Romanos é dedicada a falar sobre o Evangelho de Deus segundo o apóstolo Paulo. Nós temos o Evangelho segundo Mateus, não temos? Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Mas nós poderíamos dizer que nós temos um 5º Evangelho na Bíblia. É o Evangelho segundo Paulo. O Evangelho segundo Paulo é Romanos. Compreendeu? É em Romanos que ele vai mostrar o que é o Evangelho. E ele pôde escrever aquela carta, ele não conhecia os irmãos em Roma, lembre-se. Então ele pôde escrever aquela carta de uma maneira muito tranquila, e digamos até mesmo sistemática. Ele segue uma ordem muito definida naquela carta, diferente de Gálatas. Quando você olha para o livro de Gálatas, você vê um Paulo que entrou na Galácia, que pregou para aqueles pagãos, de uma maneira tão maravilhosa. Cristo foi exposto ante os olhos deles como crucificado. Eles creram, receberam o Senhor, começaram no Espírito e estavam se aperfeiçoando na carne. Então ele começa aquela carta e não faz nem saudação. Você se lembra? Ele já começa aquela carta como pegando seu machado e colocando na raiz. Não é? Porque era grave a situação dos Gálatas. Eles estavam recebendo um outro evangelho. E acolhendo um outro espírito. Estavam sendo extraídos de Cristo. Então Paulo escreve aquela carta urgente de admoestação, de exortação. Mas Romanos não é assim. Romanos ele vai fazendo uma escritura sistemática, calma, tranquila, sóbria. E vai mostrando qual é o conteúdo maravilhoso do Evangelho de Deus. Então está aqui a primeira poderosa âncora. Romanos fala da glória do Evangelho de Deus. Efésios, qual o tema de Efésios? A glória da igreja de Deus. Por isso é a segunda âncora. Onde nós temos uma escritura mais exaustiva sobre o que é a igreja do que Efésios. Você pode sugerir um outro livro do Novo Testamento? Não há nenhum que fale da igreja, mostre a igreja, natureza da igreja, vida da igreja, serviço da igreja, como Efésios. Então Efésios, por causa da densidade de revelação no aspecto igreja, é o livro sobre a glória da igreja. Romanos, glória do Evangelho. Efésios, glória da igreja. Terceira âncora, Colossenses. Qual o tema de Colossenses? Por excelência, glória de Cristo.
Irmãos, não há nenhuma passagem na Bíblia que se compare a Colossenses 1, de 13 a 20, onde Paulo vai expondo as glórias de Cristo de uma maneira tão clara, precisa e profunda. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cada frase, irmão, precisa ser estudada, porque ela está mostrando as belezas da glória de Cristo. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. Todas as coisas foram feitas por ele, tudo nele subsiste. Tantas glórias. Glórias de Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, você vê? Ele é a glória de Cristo. Esse é o tema de Colossenses. Por isso, ela é uma âncora dessa revelação do eterno propósito de Deus, como nós falamos. E então a última âncora, preciosa, Hebreus. Que livro esse, irmão? Que livro único é esse livro? Ele é único em diversos sentidos. Sabe qual é o primeiro? Não sabemos quem o escreveu. Que maravilhoso esse livro. Ele é um livro tão maravilhoso que se nós soubéssemos quem escreveu, nós íamos colocar essa pessoa aí do lado de Paulo. Né? Talvez não tenha sido Paulo realmente, não tenha sido. As evidências apontam para outros lados. Mas que livro é esse, Hebreus? Ele, por excelência, vai mostrar o Senhor Jesus como grande apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nenhum livro faz isso como faz Hebreus. Então, qual seria o tema de Hebreus? Vamos chamar de a glória da carreira cristã. A glória da carreira cristã. O livro de Hebreus é composto de 5 passagens de exortação. Aliás, toda a carta é uma palavra de exortação. Ela nos diz isso. No capítulo 13, o autor concluindo diz assim: eu vos rogo que suporteis a singular, a presente palavra de exortação. E lembre, ele escreveu 13 capítulos, né? E sabe como ele chama isso? Eu vos escrevi resumidamente. Ou que irmão é esse? Vai escrever 13 capítulos desse e dizer que ele escreveu resumido. Que livro, irmãos. Não é? Então, na verdade, quando você estuda Hebreus, você vê que lá dentro tem 5 passagens de exortação. Mas sabe por que ele usou a palavra singular, dizendo suporteis a presente palavra de exortação? Porque, na verdade, é uma exortação só. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Ele exorta aqui no primeiro elemento, no primeiro nível, aí ele exorta aqui, aí exorta no terceiro nível, exorta no quarto nível, exorta no quinto nível. São 5 passagens de exortação que nos mostram o progresso da vida cristã. Primeiro vai nos exortar quanto à negligência, é a primeira exortação. A última vai nos exortar contra a indiferença. E no meio dela tantas coisas, mostrando o perigo de nós sermos cristãos negligentes e não agarrarmos com firmeza as verdades ouvidas. Lembra-se? Primeira exortação. Depois, na segunda, ele fala de incredulidade, dizendo para que não haja em nenhum de vós um perverso coração de incredulidade, que vos aparte do Deus vivo. Depois ele exorta contra a apostasia. Pessoas que estavam indo bem com o Senhor, mas num determinado momento elas pararam e se colocaram à margem do caminho. Isso chama apostasia. Então o autor de Hebreus exorta contra a apostasia, de uma maneira tão tremenda. Depois a quarta exortação é sobre o pecado voluntário. Se vivermos deliberadamente em pecado, já não resta mais sacrifícios pelos nossos pecados. Que tremenda exortação. E por último, ele exorta contra a indiferença, usando o exemplo de Esaú, dizendo: não haja entre vós nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, que por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Porque Esaú lá em Gênesis fala assim para o seu irmão Jacó: de que me vale o direito de primogenitura? Se eu agora, aqui e agora, estou morrendo de fome. Ele foi completamente indiferente à porção dobrada que ele teria direito da parte de Deus e trocou por um prato de sopa. Então o Espírito Santo exorta contra a indiferença. Que livro essa epístola aos Hebreus. Palavra de exortação. A glória da carreira cristã. Então vamos rapidamente recuperar isso, recordar, e vamos falar um pouco de Romanos hoje, até onde pudermos ir. Romanos fala da glória do Evangelho.
Efésios fala da glória da igreja. Colossenses fala da glória de Cristo. Veja, a igreja e Cristo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça. As duas epístolas fazem um paralelo. Cabeça do corpo, corpo da cabeça. Efésios, Colossenses. E finalmente Hebreus, a glória da carreira cristã. Vamos falar um pouco sobre Romanos. Vamos abrir nesse livro e vermos, mesmo que bem sinteticamente, alguma coisa preciosa sobre essa epístola, como ela foi redigida pelo Espírito Santo, através de Paulo. Se você abrir no capítulo 1, por favor, capítulo 1 de Romanos, diz assim os primeiros versículos. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Você está vendo que logo no primeiro versículo aparece a palavra? Né? Tema de Romanos é esse aí, é o Evangelho de Deus. Agora ele vai dizer que esse Evangelho, no verso 2, foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, vírgula, com respeito a seu Filho. Por favor, note essa frase aí. Porque Paulo está dizendo que o Evangelho, do versículo 1, o Evangelho de Deus, ele tem um tema. Nós sabemos o que significa a palavra Evangelho, não sabemos? O que significa? Boas novas. Mas cuidado com essa definição, porque na verdade o Evangelho é bem mais que isso. O Evangelho de Deus diz respeito ao seu Filho. Essas são as boas novas, porque diz respeito ao seu Filho. O Evangelho anuncia tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez. Tudo que Ele é, tudo que Ele fez. Esse é o conteúdo do Evangelho. O que foge disso é estranho ao Evangelho. Ou seja, o Evangelho é cristocêntrico. Do contrário, não é evangelho nenhum. Então, o evangelho é com respeito, verso 3, ao seu Filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi, e foi designado. Que palavrinha interessante. Para entendê-la bem, quando você pega uma semente e não sabe do que ela é, tem uma boa maneira de você descobrir, se você não é um especialista. Qual é a maneira? Plante. Não é? Para você ver que fruto vai dar. Essa palavra designado, conforme foi escolhida pelo Espírito Santo, é essa aqui. Está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Verbo de Deus encarnado, que foi plantado aqui na terra em carne, e quando Ele foi plantado na morte, esse é o ponto essencial, quando Ele foi plantado na morte, assim como uma semente é enterrada na terra, plantada na morte, nós então sabemos o que Ele é. Compreendeu? Quando ele foi plantado na morte, então ele foi, palavra do verso 4, designado. A ideia é manifestado. Ficou claro, foi revelado que ele é quem? Ele é o Filho de Deus. Sabe o que revelou isso? Sua morte. Sabe por quê? Irmão, 500 anos antes de Cristo, Buda já ensinava. Mas Buda morreu e acabou. 500 anos antes de Cristo, Confúcio já ensinava também na China, mas ele morreu e acabou. Buda, quando estava para morrer, sabe o que ele disse para os seus discípulos? Lutem, lutem, sem cessar. Senhor Jesus, quando morreu e concluiu sua obra, sabe o que ele disse para os seus discípulos? Está tudo consumado. Graças ao Senhor. Muito diferente. O que restou para os seus discípulos fazerem? Nada. Está tudo consumado. Apenas nos apropriarmos daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. Quando esses chamados líderes iluminados morreram, o túmulo continua mantendo as suas garras poderosas sobre eles, a morte. Mas quando Jesus de Nazaré foi plantado na morte, então Pedro vai dizer assim, os grilhões da morte não puderam segurá-lo. Porque Ele é o autor da vida. Então ele vai dizer, e Deus ressuscitou a Cristo, rompendo os grilhões da morte, porque era impossível que ele fosse retido por ela. Não é maravilhoso? Então é isso que Paulo está dizendo aqui, que ele foi designado, ele foi manifestado, Filho de Deus, olha aí, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela
ressurreição dos mortos. Está tão claro. Foi a ressurreição que evidenciou que ele realmente é o Filho de Deus, o autor da vida, né? Então, irmãos, aqui nesses primeiros 4 versículos, são claros que o tema de Romanos é o Evangelho de Deus, que diz respeito ao Senhor Jesus, o que ele é e o que ele fez. Você quer ver como Romanos termina? Abra no capítulo 16, por favor. Veja o verso 25. E vamos então vendo juntos por que esse livro é uma das âncoras da revelação de Deus no Novo Testamento. Uma âncora profunda. Romanos 16. Olha o que diz o verso 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Não é interessante? Romanos termina com a mesma palavra. Evangelho. Porque o tema de Romanos é o conteúdo do Evangelho, que diz respeito a Cristo, o que ele fez, e Cristo, o que ele é. Seguindo o verso 25. O meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho. Conforme, então, o que Paulo chama de meu Evangelho, ou Evangelho de Deus, e a pregação de Jesus Cristo é de acordo com, é conforme a revelação do mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Não é um versículo maravilhoso, irmão? Porque o que está dizendo aí, o Espírito Santo está dizendo aí, é que quando o Evangelho é pregado, Jesus Cristo é pregado, então um eterno mistério, que estava oculto dos séculos e oculto das gerações, estava no coração de Deus, ele então é revelado. E esse mistério é o Evangelho de Deus, que diz respeito à pessoa e obra do Senhor Jesus. Maravilhoso, irmão. Então nós temos essa carta, 16 capítulos. Ficamos sabendo, nessa vinda, nessa visita aos irmãos, que os irmãos estudaram Romanos. Não é assim? Estão estudando. Acho que vão terminar nunca, né? Romanos, que âncora é essa? Maravilhosa. Para que o Evangelho de Deus possa se descortinar, então, para nós, né? Que o Senhor use esse tempo, então, ajudá-los a dar um voo panorâmico nessa epístola maravilhosa. Estimular ainda mais o apetite dos irmãos para estudar essa epístola linda. Então, esse é o tema de Romanos. Meu Evangelho é a pregação de Jesus Cristo e é a revelação do mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Só o Espírito Santo para colocar palavras como essas, não é? Que linda frase é essa? Deus mantendo silêncio. Desde toda a eternidade. Deus guardando um segredo. Ah, se fôssemos nós, né? Nós não guardamos segredo nem durante algumas horas. Deus guardou um silêncio dos tempos eternos. E sabe quando ele rompeu o silêncio? Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade. Isso significa Deus rompeu o silêncio. Na verdade, antes dele romper o silêncio, ele falou algumas coisas, mas ele falou sem palavras, porque sua palavra estava guardada com ele mesmo. No princípio era o Verbo, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas antes dele liberar essa palavra, sabe o que ele fez? Ele deu umas sombras. Antes dele mandar o noivo, ele fez uns ensaios de núpcias. E esse é o Velho Testamento. Ensaio de núpcias. Então nós vemos aquelas figuras do noivo, sombras, tipos, não é? Mas o noivo está ali, só que em figuras. Deus ainda não falou nada. Mas então quando o noivo vem, acabou. O fim da lei cerimonial é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Porque agora Deus rompe o silêncio. Então Paulo vai dizer, o meu evangelho é a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação de um mistério que estava oculto, em silêncio, guardado nos tempos eternos. Aí ele continua assim, olha o verso 26. E que agora, graças a Deus por esse agora se tornou manifesto. Louvado seja o Senhor, irmãos. E foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas. Paulo, ou Saulo de Tarso, quando ele foi derrubado pelo Senhor na estrada de Damasco, se você estudar a cronologia no livro de Atos, você vai ver que, sabe o que o Senhor fez com ele?
Ele tomou Saulo de Tarso, ali em Damasco. Ele ficou cego 3 dias. Aquele que achava que via tudo, porque ele era hebreu de hebreus. E quanto à lei, um fariseu. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Não era fácil Saulo de Tarso, não é? Então ele saiu com carta de autorização de Jerusalém para prender e acabar com essa seita na mente dele, chamada cristãos, os seguidores de Jesus. E lá foi ele para acabar com eles. E no meio do caminho, o perseguidor é alcançado por aquele que o perseguia desde os séculos eternos. Derrubado naquela estrada, aquele que achava que via tudo fica cego, 3 dias. Ele é levado para Damasco, tem que esperar o Ananias, que entra no livro de Atos e sai do livro de Atos sem ninguém saber. Um personagem tão anônimo, não é? Que interessante. Um irmão, Ananias, vai batizar Paulo. Deus me mandou aqui, Paulo, para te batizar, para que essas escamas caiam dos seus olhos, para que você saiba o quanto importa sofrer pelo seu nome. Você é um vaso escolhido. Veja as palavras que Ananias falou. E depois Ananias some do mapa no livro de Atos, não é? Então Paulo, na pessoa de Ananias, primeiro ele viu Jesus glorificado na estrada de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E depois ele vê o corpo de Cristo na pessoa de Ananias. Foram 2 visões. Cristo na estrada, o corpo de Cristo na pessoa de Ananias. Isso regeu todo o ministério e o serviço de Paulo. Tudo que ele tem para dizer é sobre o cabeça glorificado e o seu corpo maravilhoso. Não é? Então, quando a escama cai dos seus olhos, 3 dias depois, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pregar em Damasco. Sabe o que ele arruma? Só confusão. Nenhum convertido, ninguém creu, ninguém recebeu. Sabe por quê? Ele não estava preparado. Então os discípulos têm que tomar Paulo, enfiar dentro de um cesto, descer para a muralha, para ele encontrar um caminho de fuga. Sabe para onde ele vai? Gálatas diz que ele ficou 3 anos no deserto da Arábia. E Barnabé, é registrado em Atos 11, que Barnabé vai buscá-lo em Tarso. Então, segundo os eruditos, muito provavelmente, ele tenha ficado os 8 anos seguintes em Tarso. Imagine isso, 3 anos na Arábia, 8 anos em Tarso. Aí então Barnabé vai para Antioquia, enviado de Jerusalém, para ver o que estava acontecendo em Antioquia. Porque ali um problema aconteceu. Sabe qual era o problema? O evangelho que estava no domínio judaico, em Jerusalém, onde tudo começou, agora foi recebido por cipriotas, habitantes de Antioquia, de Cirene, que eram gregos. E agora o problema está criado. Olha, o evangelho não é só do judeu. Então eles mandam Barnabé, vai lá ver o que está acontecendo. Sabe por que mandaram ele? Porque ele é natural de Chipre. E os de Chipre receberam o evangelho. Também os de Cirene, também os de Antioquia. E lá em Atos 11 diz que quando Barnabé chegou, ele viu a graça de Deus e ele se alegrou. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente, diz o texto, se uniu ao Senhor. Sabe o que Barnabé fez? Ele ficou apavorado. Então diz que ele vai até Tarso à procura de Saulo. Veja que interessante. Porque ele viu que aquela obra tinha uma magnitude que ele não poderia dar conta. Então ele foi procurar Saulo em Tarso. E é dito em Atos 11 que eles permaneceram 1 ano ensinando naquela igreja. Aquela maravilhosa igreja de Antioquia, que se constituiu uma base daquelas viagens missionárias, pelas quais o evangelho chegou até Roma. Todo mundo conhecido daquela época, não é? Então, queridos irmãos, quando Deus toma Saulo de Tarso da estrada de Damasco até Antioquia, são pelo menos 11 anos. O que Saulo está fazendo nesses 11 anos? Ele está sendo colocado numa prateleira para tomar as escrituras proféticas e lê-las agora na visão de Cristo. Então agora o Gênesis de Paulo não era o mesmo Gênesis, era o Gênesis que revela Cristo, compreendeu? O Isaías de Paulo não é o mesmo Isaías do fariseu, é o Isaías que revela Cristo. Então ele vai citar as escrituras, vocês estão estudando Romanos, e estão vendo quantas vezes Paulo cita as escrituras do Velho Testamento aqui. Porque ele tem 11 anos agora para fazer uma releitura da sua Bíblia, que ele conhecia tão bem, sua Torá, os profetas, os Salmos. Agora ele vai ler à luz da revelação de Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Não é maravilhoso, irmãos? Então ele vai nos dar essa pérola chamada Romanos.
inspirada pelo Espírito Santo. Então, por isso, ele diz aqui no verso 26, veja, agora esse evangelho se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Está vendo? Então ele fez toda essa releitura agora, na visão clara da luz de Cristo, sua pessoa, e Cristo, sua obra. Segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Assim termina esse livro lindo. Vamos chamar a atenção para alguns elementos dele, mais alguns minutos apenas. Olhe o capítulo 11, por favor. Romanos 11. Os últimos versículos desse capítulo 11. Aqui nós vamos ter livramento, pela graça de Deus, de um perigo tremendo, que nós já colocamos aqui. Sabe qual é o perigo? Nos contentarmos com doutrinas desconectadas de Cristo, que não nos trazem o vigor, a beleza da revelação de Jesus Cristo. Toda verdadeira teologia, toda genuína doutrina tem que nos conduzir a Cristo, porque as palavras de Cristo são espírito e são vida. Então, depois de Paulo escrever 11 capítulos desse livro tão tremendo, e como falamos, escrever de uma forma tão tranquila, ele não está enfrentando problemas dos romanos, ele nem os conhece, né? Então ele escreve de uma maneira tão paulatina essa revelação do Evangelho de Deus. E quando ele chega no capítulo 11, depois de escrever, podemos dizer, tanta teologia maravilhosa, tanta doutrina nessa carta, sabe o que acontece com ele? Irmãos, guarde isso, irmão, no seu coração. Guardemos todos nós. Toda genuína doutrina, toda genuína teologia, não nos incha o peito, nos enche um palavreado estranho e nos faz zombar dos outros que não pensam como nós. Mas toda genuína teologia leva os nossos joelhos a se dobrarem. Então, depois de ele escrever 11 capítulos de profunda teologia, sabe o que ele faz? Leia capítulo 11, verso 33. Uma doxologia. Toda genuína teologia tem que nos levar à doxologia. O que é doxologia? Adoração. Senão, irmão, nós tivemos uma teologia morta. Nós tivemos um ensinamento acadêmico. Compreende? Mas nós não tivemos ministração de Cristo aos nossos corações. Então, depois de ele escrever 11 capítulos, o que ele faz? Só esse já é maravilhoso. Tem muita coisa aí nesse Esse está falando de espanto. Esse está falando de admiração. Esse está falando de assombro. Ele está dizendo, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. Escute as perguntas agora, irmão. Você lê esse evangelho e diz, mas quanta sabedoria Deus deu a esse homem, e não deu? Ao Paulo, esse apóstolo tão especial. Olha o que ele escreveu nesse livro já aí, nos 11 capítulos para trás. Quanto discernimento, quanta sabedoria, quanto conteúdo de Deus. E agora ele faz umas perguntas, ele diz, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Você viu o que ele está fazendo? Quem foi seu conselheiro? Que perguntas, né? Tocando o trono de Deus, a soberania de Deus, essa inescrutabilidade de Deus. Deus não pode ser domado. Deus não pode ser regido pelo homem. Deus tem os seus conselhos, Ele faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Sabe quem que Deus consulta para fazer as coisas? A si mesmo. Porque Ele é completamente suficiente e sábio. O Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo, consultam-se a si mesmos, porque são suficientes em si mesmo. Então, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele? Que versículo 35 importante. Joga por terra a teologia da barganha, a teologia da retribuição, não é? Eu dou e Deus me dá. O meu dar amarra Deus comigo.
Compromete Deus comigo? Ah, irmão. Jó também pensava assim. Ele recebeu um testemunho de Deus mesmo, que ele era um homem justo, íntegro, temente a Deus, reto, e se desviava do mal. 5 testemunhos que Deus deu de Jó. E sabe o que Jó achava que ia acontecer? Ele sendo assim? Que Deus estava amarrado com ele. Então quando ele começou a sofrer, ele falou, não pode. Eu sou justo, eu sou íntegro, eu sou reto, eu desvio do mal. Senhor, o Senhor está errado. O Senhor está aí à espreita, olhando, eu sou a caça, o Senhor é o caçador. Jó diz isso, está lá no seu livro, leia lá e você vai ver. Tu me espreitas, né, para procurar então caçá-lo. Aí aqueles 3 amigos chegam perto dele. 3 amigos iguais àquele, ninguém precisa de inimigo. Eles vão aguçar a alma de Jó. Um deles representa as emoções. O falar dele é todo emocional. O outro, o Bildade, representa a mente. Ele é intelectual. Ele aguça a mente de Jó para ser inquiridor. Por que você sofre assim? Você sofre assim por causa disso. Você pecou, por isso você está sofrendo. E depois vem o último amigo, é o Zofar. E o Zofar é voluntarioso. Os 3 falam em 3 rodadas. Na última, o Zofar nem fala. Ele já perdeu a paciência com Jó. Ele diz, Jó, você é um burro mesmo, você não consegue entender nada. Já não vou falar mais nada. Na última vez ele nem fala. Porque ele é arbitrário, compreende? Ele representa a vontade. Muito interessante. Emoções, mente e vontade. São os 3 amigos de Jó. Aguçando a alma de Jó. Para que ele tente entender o sofrimento dele baseado nas emoções. Baseado nos pensamentos. Nos arrazoamentos, ou baseado na vontade. Ele não chega a nada. Gira em círculo, gira em círculo, gira em círculo. Jó não sofreu porque pecou. Não. Jó sofreu e então pecou. Porque no seu sofrimento ele arguiu Deus. E ele imputa injustiça a Deus. Então, quando Eliú entra em cena, Eliú representa o Espírito Santo. E Eliú, então, começa a mostrar um falar genuíno e puro. Sabe por que ele foi o último a falar? Eliú? Porque ele era o mais novo, o mais jovem. Interessante, sabe o que isso significa? Quando nós passamos por sofrimento, o primeiro que fala em nós é o velho homem. Ele é mais velho. E o último que fala é o novo. O Espírito Santo é o último que fala. Então Eliú foi o último a falar. Quando ele começa a falar, então Jó começa a entender alguma coisa. E fica quieto, escutando Eliú. Quando chegamos ao capítulo 38, aí é Deus mesmo. Aí Deus intervém. E é tipo, então, Deus, de um redemoinho, respondeu a Jó. E aí ele faz um questionário, muitas perguntas. Uma prova. Tá? Jó começa a ler aquela prova. Agora bora fazer o primeiro Enem da história. Aí o Jó começa a ler aquela prova. E ele tira 0. Porque as perguntas que Deus faz é o seguinte: Jó, você sabe de onde vem o relâmpago? Você sabe quantas cabras montesas não criam? Você sabe o caminho da geada do vento? Jó vai lendo aquele questionário e ele tira 0. Aí sabe o que ele faz? Ele fala assim: põe uma mão. Uma vez eu falei, mas não replicarei. Aliás, 2 vezes. Mas não. Aí o Senhor continua tratando do livro. E o compara com o hipopótamo. O hipopótamo é aquele que tem aquelas pernas enormes, coluna. Ele pesa 3.000, 5.000 quilos. Ele está apoiado sobre suas pernas e ninguém pode dar uma rasteira nele, ninguém pode derrubá-lo. Ele é o maior do Oriente. Lembra o capítulo 1 de Jó? Não há ninguém como Jó, o maior do Oriente. É um grande hipopótamo. Ele era baseado na sua justiça própria, né? Na sua glória própria, justo, íntegro, reto, temente a Deus. Então o Senhor fala: Jó, quem pode tomar esse hipopótamo? Depois ele compara Jó com o crocodilo. E diz que o crocodilo tem uma carcaça dobrada, dupla, tão dura que não entra nem o ar. Sabe o que quer dizer? Jó, você tem uma couraça que ninguém pode penetrar. As escamas são tão justapostas que não entra nem o ar. Aí Deus faz uma pergunta assim: quem pode colocar um anzol no nariz do crocodilo? O crocodilo, Leviatã. O único que pode fazer isso é o próprio
Jó era um grande crocodilo. E o Senhor colocou o céu no sol, o nariz desse crocodilo. Quando ele viu isso, sabe o que ele fala? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos. Ah, que interessante. Como pode um homem justo, ímpio, reto, temente a Deus, desviado do mal, dizer conhecer Deus só de ouvir falar? Essa é a verdade. Então, ele diz assim: agora eu me arrependo. E eu me abomino no pó da cinza. Sabe o que ele diz, né? Todas as vezes que a palavra hebraica para abominação é usada, sempre, invariavelmente, ela tem conexão com idolatria. Os ídolos são a abominação. Então, quando Jó fala eu me abomino, ele está dizendo eu sou um idólatra. Eu era um adorador de mim mesmo, minha justiça, minha integridade, meu bom testemunho, meu caráter. Quando Jó saía na praça, os jovens fugiam dele, os nobres punham a mão na boca, e os príncipes abriam o ouvido, porque Jó ia falar. Certo? Percebe? Quando você chega no centro do livro, capítulo 29, 30, ali Jó se autoglorifica, ali Jó tem autopiedade, e ali Jó se autojustifica. Você vê? Todo voltado para si mesmo. O sofrimento lançou Jó a se voltar para si, até que Deus o interveio. A grande lição do livro de Jó é filiação. É que o Senhor iria trazer Jó de um nível aqui de maturidade. Era Deus deu testemunho. Ele falou: não tem ninguém igual ao meu servo Jó. Olha o que Deus falou. Ele tinha um certo grau de maturidade, mas o Senhor queria levá-lo a um nível que sequer conhecia. Isso é filiação, o espírito de adoção, baseado no qual falamos a batalha. Plena filiação. Então Jó foi levado até esse nível de conhecimento de Deus, de vida com Deus. Então, esse é o resultado do trabalhar de Deus, da revelação de Deus na nossa vida. A mesma coisa aconteceu aqui com Paulo. Depois de escrever tanta doutrina e tanta teologia maravilhosa, reflexo da sua visão de Cristo, ele diz: ó, profundidade da Cristo. Então ele dobra os joelhos e adora. Irmãos, para Deus. Se nós tivermos qualquer tempo diante do Senhor, não leve nossos joelhos a dobrar, nós não dobramos. Se nós meditamos a sua palavra, vemos a sua palavra, meditamos nela, estudamos a sua palavra, ouvimos a sua palavra, compartilhamos a sua palavra conosco, mas isso não leva nossos joelhos a se dobrarem. Palavras, doutrina. Toda verdadeira teologia tem que nos levar a doxologia, a adoração. Essa é uma tremenda lição do livro de Romanos. Você está vendo aqui no capítulo 2. Agora, rapidamente, já vamos terminar. Vamos poder fazer mais do que um rápido voo panorâmico. Mas vamos fazer isso. Qual é o assunto de Romanos 1? Vá folheando sua Bíblia, por favor. Qual é o assunto de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, até o versículo 20. Localize aí, por favor. 3, 20. Romanos 3, 20. Toda essa primeira sessão tem como tema a iniquidade completa de todos os homens. Então aqui no versículo 10 do capítulo 3 diz assim: não há justo, e nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Irmão, a diferença entre Romanos e Efésios, no que concerne a apresentação do Evangelho, é a seguinte: Romanos começa de baixo para cima. Em que sentido? Romanos começa da miséria do homem e vai até a glória de Deus. Efésios começa da glória de Deus e vem até a necessidade do homem. Caminhos opostos, mas revelando o mesmo maravilhoso Evangelho. Então, o que a carta dos Efésios faz? Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, já viu onde começou? Nos lugares celestiais em Cristo. Mas até onde vai? Maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja.
Pais, criai os vossos filhos em disciplina, em vez de conversação do Senhor. Filhos, obedecendo os pais do Senhor, porque isso é justo. Então o Evangelho, como ele é em Cristo, sendo trazido aqui para a nossa experiência prática, para a nossa necessidade. Romanos vai para o caminho contrário. Ele parte da necessidade do homem e vai até a glória de Deus nessa hora. Então, os primeiros 3 capítulos, até o capítulo 3, verso 20, a iniquidade total, todos os homens. É um veredito que nós precisamos receber, porque tudo que é nascido da carne é carne. E a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer, o querer natural, simplesmente nosso, né? Então nós vamos receber esse veredito drástico de Deus, descrito aqui em Romanos 3, de 10 a 18. Olha o tamanho do texto, de 10 a 18, para dizer o que para nós? Palavras muito fortes. Dizemos que não há nenhum justo, dizendo que a garganta deles, isso nos inclui a todos nós, o que concerne a nós, homens naturais, é um sepulcro aberto. Com a língua, eles extravasam o veneno, desconheceram o caminho da paz, não é? Garganta deles é um sepulcro aberto, etc, etc. Todos se fizeram palavra dura, irmão, inútil. Será que nós já encaramos isso diante do Senhor? Toda a seriedade? No que concerne a nós, seres humanos, pessoas humanas, sejamos homens ou mulheres, Deus tem um veredito para nós. E o veredito é inútil. Inútil, uma palavra fortíssima. É assim na língua original, é assim no português. Você chamar uma pessoa de inútil, pois assim que Deus nos chama. É isso que nós somos em nós mesmos. Inúteis. Não servimos para nada. Mas graças a Deus. Versículo 21. Vamos começar uma outra sessão. Mas, a palavra mas é maravilhosa. Lá em Efésios diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos, andávamos no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, etc. Aí diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, que massa, pessoal. O mesmo máximo. Depois de dizer para nós inúteis, vai dizer mas agora, sem lei, graças a Deus. Porque sabe o que a lei faz? Você está estudando Romanos, eu creio que sabe. A lei é um espelho que desceu do céu. Nós éramos horríveis, mas nós não sabíamos. Nós éramos um dragão que achava que era uma princesa. Então o Senhor desceu um espelho do céu, que se chama a lei. Então a lei foi o espelho do nosso rosto, e nós nem conseguimos olhar de estava feio. Porque a lei diz assim: não cobiçarás. Por que nós descobrimos? Nós cobiçamos, e cobiçamos. Não é? Não terás outros deuses perante mim. Por que nós descobrimos? O primeiro Deus que nós temos se chama eu. Então a lei é o espelho de Deus. Por isso Romanos vai dizer assim: pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então nunca Deus deu a lei com a finalidade que nós fôssemos justificados. Por quê? Porque há algum problema na lei? Não, há um problema em mim, em nós, não é? Romanos 7 diz: a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, e ainda tem uma quarta palavra: espiritual. Mas aí Paulo vai dizer: mas eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, vamos chegar lá. O primeiro assunto aqui ainda não é santificação, é justificação. Então ele vai dizer que sem lei, porque a lei não poderia nos justificar. Aquele que praticar os princípios da lei, isso é Romanos 10, viverá por ela. Se nós conseguíssemos cumprir a lei, sabe o que aconteceu conosco? Seríamos justificados diante de Deus pela lei. O problema é que não há. Então, mas agora, sem.
se manifestou a justiça de Deus. Irmãos, quando Martinho Lutero era um monge, ele se agonizava com essa expressão, justiça de Deus. Sabe por quê? Quando ele ouvia, quando ele lia essa expressão na Bíblia, ele entendia: justiça de Deus é aquela justiça perfeita pela qual Deus julga e condena o pecador. E a justiça de Deus tem esse aspecto, não tem? Ele é um Deus justo e ele condena o pecador. Isso era tudo que o monge Martinho Lutero via. Sabe o que ele tentava fazer? Eu tenho que agradar a Deus. Então ele foi lá no seu mosteiro, e ele era o melhor monge, e ele judiava do seu corpo, para de alguma maneira eliminar suas paixões, eliminar seus desejos de todas as maneiras. Eu tenho que ser justificado aos olhos de Deus. Então ele dormia nu na sua cela de monge durante o inverno. E quando ele creu no Senhor, ele confessa que ele teve danos sérios à sua saúde, porque ele manteve o seu corpo sob severíssima disciplina como monge. Tudo por um motivo: ele queria agradar a Deus, ser justificado. Irmão, sabe quantos anos ele tinha? 21 anos. O que será que você estava fazendo aos 21 anos? Martinho Lutero estava lá, querendo ser justificado e agradar a Deus. Então, quando lia essa expressão justiça de Deus, ele se agonizava, ele tinha um sonho, ele lutava: eu quero ser justificado, eu quero Deus. Mas a justiça de Deus, isso apavorava. Mas um dia ele abriu o livro de Romanos e ele entendeu que a justiça de Deus é aquela justiça pela qual ele justifica o pecador, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Que maravilhoso! Então esse homem de Deus levanta essa espada maravilhosa, o guerreiro da reforma, Martinho Lutero. E quando ele estava sendo perseguido, ameaçado de morte pelas hostes do Papa, perguntaram para ele se ele não tinha medo, porque ele não fugia. Ele disse assim: eu não temo o Papa e todos os seus exércitos, eu temo o Papa maior do meu coração, que é o meu próprio Espírito. Que maravilhoso, como Deus os responde. Porque a luz da revelação do Evangelho foi clara para ele. Isso mudou toda a história e mudou nossa vida. Nós não estaremos aqui se não fosse por essa revelação maravilhosa. Então ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus? Em Cristo Jesus. Então, irmãos, aqui no versículo 26, olha por favor. Você sabe que a tentação de falar desse tema é grande, né? Nós vamos ter que ficar aqui até meia-noite só para falar desse tema. Se você conseguir fazer um voo para orando. Mas sabe o que diz esse verso aqui? Vamos resumir para poder avançar. Diz que Deus manifestou a sua justiça no versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Sabe onde que Deus manifestou a sua justiça? Leia os versículos anteriores. Vai dizer que Deus manifestou lá, não foi num canto secreto, fechado, oculto lá no mundo. Não, Ele manifestou sua justiça publicamente em um monte chamado o Calvário, onde Deus propôs, é a palavra que ele usa aí no verso 24 e 25, Deus propôs a Cristo como propiciação. A palavra que é usada aqui é a mesma traduzida na versão grega do Velho Testamento, chamada Septuaginta, como ilasterion. Sabe o que é ilasterion? Propiciatório. Então aqui está dizendo que Jesus Cristo é o propiciatório. Sabe o que acontecia no propiciatório? Deus encontrava o homem, porque o sangue é derramado sobre o propiciatório. Significa que Jesus Cristo é o único ponto de encontro entre Deus e o homem. Ninguém encontra Deus em outro lugar. E Deus não consegue encontrar o homem em outro lugar. Deus e o homem têm um único ponto de encontro: Jesus. Então diz: Deus propôs em seu sangue como propiciação, para manifestar a sua justiça, diz o verso 26, no tempo presente. Agora escute essa frase: para Ele mesmo. Quem? Deus. Ele mesmo ser justo e
pecador, porque ele é justo. Se Deus vai se mostrar justificador apenas por esse lado, então ele tem que fazer vista grossa e dizer assim: eu não estou vendo pecado em ninguém, vou esquecer esse assunto de pecado e vou justificar todo mundo. Isso tornaria Deus imoral, e ilegal, e injusto. Ele não pode fazer isso. O que Paulo diz escrevendo para Timóteo? Que Deus não pode negar-se a si mesmo. É impossível. Deus é todo poderoso, né? Mas saiba que tem algumas coisas o Todo-Poderoso não pode fazer. Uma delas, ele não pode negar-se a si mesmo. Não pode negar seu carro. Mas então nós temos a maravilhosa cruz, o centro do Evangelho de Deus, onde vai dizer, por um lado, Deus se mostrou justo. Por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Deus é justo? Ele é justo. Porque esse verbo sem pecado na cruz teve que clamar assim: oh meu Deus, por que ele fez isso voluntário? Ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente. Então ele suportou essa separação, para que o pecado, como princípio e realidade espiritual, fosse julgado na pessoa dele. Veja isso, irmão, que nossos olhos sejam abertos. O Senhor não precisou julgar teu pecado e meu pecado individualmente, compreende? Porque o pecado é uma realidade espiritual. Então, quando o Senhor Jesus estava na cruz, ele foi feito pecado por nós. Por causa do pecado ser uma realidade espiritual, então Deus colocou essa realidade espiritual, essa entidade espiritual sobre Cristo. Ele tomou sobre si o pecado de nós todos, porque o pecado é uma realidade, e essa realidade foi julgada ali, na pessoa do Redentor. Então Deus é justo, ele julgou o pecado. Mas Deus é justificador, porque ele julgou o pecado na pessoa de um substituto que pôde nos representar dignamente e plenamente. Porque ele tem espírito humano, tem alma humana, tem corpo humano, ele é homem. Então ele pode dizer: eu vou me oferecer pelos homens. Então Deus é justificador daquele que tem fé. Coisa maravilhosa essa. Todas as chamadas seitas ou filosofias, elas partem de um crescimento espiritual que vem de baixo para cima. Você vai sendo espiritualizado, iluminado, entrando nas doutrinas secretas, no esoterismo, e vai indo aqui de grau em grau e sendo espiritualizado. Todas as seitas e filosofias e religiões anunciam isso. O Evangelho é o único que mostra Deus como aquele que desce. Então a salvação se dá no Evangelho de cima para baixo e não de baixo para cima. Por que nós cristãos não precisamos de autoajuda? Em espécie nenhuma. Autoajuda com alto com U. Porque nós já recebemos ajuda do alto com L. O verbo já se fez carne e já veio habitar entre nós. E o Espírito Santo já foi enviado. Então Deus é justo e o justificador. Aí, completando, Paulo no capítulo 4 vai citar o exemplo de Abraão. E dizendo assim: ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída. Como no capítulo 4, então, ele vai citar esse exemplo. Todo o capítulo 4 é dedicado, na verdade, ao exemplo de Abraão. Lindo capítulo, mostrando como que Deus imputa justiça. Uma palavra importante, significa lançar na conta. Você puxou o teu saldo lá, ele é zero, e é zero, e é zero, e só fica no zero. Um dia você puxa o teu saldo e tem alguma coisa lá, não é? Porque foi imputado, compreendeu? Não é teu. Você ficou ali assombrado, de onde veio isso? Nos foi imputada justiça, foi lançada em nossa conta. Quem lançou em nossa conta? Senhor. Então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Olha a troca aí. Nós éramos pecadores com pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós, que somos pecadores, fôssemos feitos justiça de Deus. É maravilhoso? A troca bendita essa que o nosso substituto fez por nós. Então no capítulo 5 ele vai avançar e vai falar de dois homens universais. Talvez vão esteja estudando por aí, né? Um homem é Adão, outro homem é Cristo. Eles são dois capítulos
cabeça federal de uma raça. Todos somos filhos de Adão. E em Adão, todos morrem. Agora, Romanos 5, Evangelho de Deus, vai nos dizer que, pela fé, que também é o nome de Deus, é uma operação do Espírito em nós, pela fé, Deus nos põe em união com outro homem, seu Filho, Senhor Jesus. Então, nós que estávamos em Adão, nós agora estamos em Cristo. E essa é a melhor definição da nossa vida cristã. O que é ser um cristão? É ser um homem ou uma mulher em Cristo. Nele nós estamos, nele nós temos tudo. Ele é nossa sabedoria, justiça, santificação. E aí, no capítulo 6 de Romanos, ele vai mais. Ele vai dizer que quando Jesus Cristo morre, esse chamado velho homem, que é uma entidade espiritual, morre junto com ele. Então foi crucificado com Cristo olha, não é o meu, você vê? Ele diz é o nosso velho homem. Porque a maneira que a Bíblia entende velho homem é como sendo uma entidade espiritual coletiva. Sim, eu posso falar de meu velho homem, mas no que concerne a obra que o Senhor fez na cruz, temos que usar no plural. Porque o velho homem é uma entidade corporativa. Sabe quem é o cabeça do velho homem? Adão. E nós somos os muitos membros. É uma entidade espiritual. Quando o Senhor Jesus morreu, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Deus não criou o velho homem, Deus criou o homem. Quando o homem pecou, ele se torna um velho homem. O que significa isso? Significa que agora o homem que foi criado por Deus não tem mais condição de responder às demandas de Deus. Não pode andar com Deus, não pode responder a Deus, não pode ter comunhão com Deus. O homem se torna velho. Quando o Senhor Jesus morreu, foi crucificado um velho. Quando ele ressuscitou, um novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então nós somos colocados em união com um outro cabeça federal, Jesus Cristo, cabeça do novo homem. Aí no capítulo 7, ele vai dizer que nós que já fomos justificados, nós somos santificados, não pela lei. E aqui ainda um exemplo, concluindo. A lei é mostrada em Romanos 7, talvez seja por aí que os irmãos estão, não é? A lei é mostrada em Romanos 7 como marido perfeito. Pense assim, marido perfeito. Sabe, marido perfeito é um problema sério, está bem que não tem, né? Marido perfeito é aquele que sabe tudo. Marido perfeito é aquele que nunca erra. Marido perfeito é aquele que dá as exigências certas. É que tem a palavra exata no momento exato. O marido não existe aqui, mas esse marido é a lei. A lei é assim. Então, nós estamos casados com a lei. Em que sentido? Mesmo justificados, preste atenção, mesmo justificados em Cristo, não fomos justificados pela lei, fomos justificados em Cristo. Mas agora, já justificados, nós precisamos ser santificados. Não é isso que a Bíblia ensina? Agora a pergunta é: como nós vamos ser santificados? Nós podemos dizer teoricamente, temos dois caminhos, de novo. Um caminho, a lei. Então vamos obedecer a lei para ser santificados. Mas a lei é o marido perfeito. E nós somos a esposa desastrada. A lei diz: não faça. E nós, o querer o bem está em mim, não porém o. Então aquela esposa está ali tremendo, né, diante do seu marido, falando assim: você é tão perfeito nas suas ordens, eu quero fazer isso que você me pediu, você está certíssimo, eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, mas eu não consigo fazer isso. Esse é o nosso problema. Querer está em nós, mas não efetuado. Aí Paulo fala: que miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que figura interessante. Das penalidades dos crucificados no Império Romano era ter o cadáver daquela pessoa que eles mataram, no caso de assassinos. Um assassino, então, matava uma pessoa. Uma das formas de penalidade do Império Romano, sabe qual era? Amarrar o corpo da vítima dele. Ele ia carregar o corpo dessa pessoa até o corpo apodrecer. Já pensou nisso? Ele ia dormir com esse corpo amarrado nele 24 horas por dia, até o corpo apodrecer. Essa é a figura que Paulo usou aí em Romanos. Ele está dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará
Ele está entendendo que ele é um peso para ele. Ele não consegue agradar a Deus, mesmo sendo já justificado. Ele não consegue andar com Deus de modo agradável. Ele vê na sua mente uma lei que o faz escravo da lei de Deus, mas ele vê nos seus membros uma outra lei que opera contra a lei da sua mente, palavra Romanos 7, que o faz prisioneiro do pecado. Isso se chama lei do pecado e da morte. Mas aí então ele vai descobrir, ele descobre finalmente que o caminho para ser santificado é compreender que em Cristo Jesus, nessa esfera de comunhão, nessa esfera de união com Cristo, opera uma outra lei, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Sabe o que ela faz? Ela não anula a outra lei, ela suplanta a outra lei. Não é maravilhoso? Então na nossa carne continua operando a lei do pecado da morte. Mas qual é agora, chegando a Romanos 8? Qual é a mensagem de Romanos 8? Nós podemos andar no Espírito. Então não vamos satisfazer as concupiscências da carne. Isso está escrito em Gálatas 5,16. A mesma mensagem de Romanos 7. Dizendo assim, nós não somos constrangidos, mas não somos obrigados a viver segundo a carne. Por quê? Porque nós opera a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus. Que maravilhoso, irmão. Você vê o tamanho desse evangelho? Paulo começou lá na perdição, agora ele já está aqui na santificação. Aí Romanos 8 ele vai agora para a glorificação. Ele fala assim, nós já temos todas as maravilhosas bênçãos, preciosas, mas ainda não terminou. Nosso espírito geme e suporta angústia até agora. Nós queremos mais. Ele veio habitar em nós e ele quer mais em nós, o Espírito. O que ele quer? Nós experimentemos a plena redenção. Então ele vai dizer, da esperança nós somos salvos. Esperança que se vê não é esperança. Então nós gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a redenção nossa. E ali, essa carta tem 3 gemidos. No capítulo 8. O primeiro gemido, a criação. A criação geme e suporta angústias até agora. Nós estamos vendo a criação gemer aí, cada vez com gemidos mais altos. Não é? A criação está gemendo. E ela está aguardando o quê? O que vai acalmar? Sabe o que é? A revelação, a glória dos filhos. Sabe o que significa? O Senhor Jesus voltando, os santos sendo glorificados, colocados em união plena com Ele. Então a criação entrando em repouso, o dia de repouso. Graças a Deus. Nosso espírito geme. Primeiro, a criação geme. Segundo, nosso espírito geme, aguardando a adoção de Deus. E agora, sabe qual é o último que geme? Romanos 8, versículo 26. Espírito Santo. Também o Espírito. Também o Espírito. Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos e e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos. Nós não temos apenas um intercessor, temos 2. Primeiro, segundo, Espírito Santo. Jesus, nosso intercessor diante do Pai. O Espírito Santo, nosso intercessor diante do Pai. Tudo que está na vontade do Pai, o Espírito Santo veio comunicar e realizar, e Ele é nosso intercessor para que nós cheguemos à plenitude disso que está no coração. Então também o Espírito. E aí, isso é capítulo 8. Aí capítulos 9 a 11 ele vai falar um pouco dos judeus e gentios, e no capítulo 12 ele vai falar sobre a vida da igreja. Depois de mostrar toda essa beleza, ele vai dizer, então irmãos, eu vos rogo, apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente,
e experimentarei o bom, agradável, perfeito, maravilhosa. Consagração, Romanos 12, 1 e 2. Serviço, Romanos 12, 3 a 8. Relacionamentos, do 9 até o 9. Consagração, serviço, relacionamentos. Assim termina no 9. Consagração, serviço, relacionamento. Carta maravilhosa. Então, por isso, Romanos é uma âncora poderosa. O Senhor nos ajuda a conhecê-lo profundamente. Um servo de Deus chamado Martin Lloyd Jones, logo aqui na entrada há um livro dele, muito bom por sinal, Sermão do Monte. Esse irmão médico, cardiologista da equipe da Rainha da Inglaterra, aos 29 anos de idade, ele deixou sua profissão com o encargo de pregar a palavra em tempo integral e o fez por 30 anos. Esse irmão, quando estava já para partir para o Senhor, aos 80 e poucos anos de idade, um dos seus filhos também era médico, ele, em um determinado momento, disse assim, já internado, já fragilizado, ele disse assim ao seu filho, aos seus familiares: não façam nada comigo, no sentido de preservar a minha vida. Não me impeçam de ver a glória. 29 anos de idade, ele deixou sua profissão. Os médicos, companheiros dele, diziam assim: você perde tudo com essa sua atitude. Ele respondia assim: eu não perdi nada, eu ganhei tudo. E ele escreveu meditações no livro de Romanos até a sua morte. Ele não concluiu os seus estudos de Romanos. Talvez os irmãos também não concluíram, mas o Senhor mesmo. Ele não concluiu os seus estudos de Romanos de mais de 2 anos, ministrando versículo por versículo essa epístola maravilhosa, porque ela é uma âncora da revelação. Então, irmãos, Senhor, na sua bondade, nos ajude, continue falando no nosso coração. Sei que nós colocamos aí muito material, mas confiamos. O Espírito Santo é capaz de nos ajudar a assimilar algo, ganhar o nosso coração para aquilo que as Escrituras ensinam. Vamos então orar. Senhor, obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos deixou a tua palavra escrita, inspirada nas nossas mãos. Como te louvamos, Senhor, porque nós temos aqui esse exemplar, uma cópia das Escrituras na nossa mão. Obrigado porque podemos abri-la, podemos ler, meditá-la, estudá-la. Obrigado pelo Espírito de sabedoria e de revelação que nos mostra Cristo. Pedimos ao Senhor que continue explicando essas verdades ao nosso coração, continue nos falando, continue nos ensinando e, sobretudo, continue nos transformando de glória em glória na sua própria imagem. Obrigado porque o Senhor nos deixou essas âncoras seguras e firmes, para que tenhamos uma vida estável, em paz, um serviço agradável